Olá, meu nome é Letícia Fuentes e você está ouvindo o podcast Novo Normal. Esse é o segundo episódio de uma série que fala sobre como a quarentena tem afetado a saúde mental e o cotidiano dos jovens brasileiros. Todos os programas estão sendo gravados durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A cada publicação vamos trazer histórias que, apesar de específicas, se relacionam com dramas comuns na vida atual de muitos brasileiros. No último episódio falamos sobre a mudança da rotina na quarentena. E hoje vamos nos aprofundar mais no tema da educação e trabalho à distância. Jovens de escolas públicas contam pra gente que estão encontrando alternativas para se preparar para o Enem. E trazemos também histórias sobre a difícil adaptação ao home office e ao ambiente de trabalho virtual. Assim que tive a ideia de fazer esse podcast, pensei em entrevistar um estudante prestes a fazer Enem. E perguntando a colegas se conheciam alguém, o nome Liedson foi um dos primeiros a aparecer. Desde o começo, seu perfil me chamou muita atenção. Ele é um estudante de 16 anos, nascido e criado no interior de Pernambuco, em uma cidade de 50 mil habitantes chamada Timbaúba. Atualmente está cursando o segundo ano do ensino médio em uma escola pública referência no estado. Foi eleito presidente do Grêmio Estudantil do colégio com 90% dos votos. Ele também comanda a União Nacional dos Estudantes em Timbaúba desde agosto de 2019. A primeira vez que eu tentei ligar para o Liedson, ele não atendeu. Mas me mandou uma mensagem em seguida, avisando que era porque tinham chegado materiais de construção na casa dele e ele precisou ajudar a receber. Quer queira que não, mesmo com o horário, a gente em casa continua fazendo serviços de casa. Na escola a gente não tinha esse problema. Essa tem sido a maior dificuldade do estudante na quarentena. Conciliar os estudos com essas pequenas atividades do dia a dia, que acabam consumindo tempo. Embora a saudade da sala de aula também esteja apertando bastante. O Liedson estuda em horário integral, como boa parte das escolas de ensino médio estaduais em Pernambuco. Antes da pandemia, o seu horário ia das 7h30 da manhã às 4h40 da tarde. Eram 9 aulas por dia. Mas agora que ele está estudando à distância, o colégio optou por começar 1 hora mais tarde. A gente nunca tinha vivido essa situação, então assim, fica um pouco difícil para a gente conciliar as 9 aulas em casa. Principalmente para a gente de escola integral. Se a gente estivesse na escola, é mais fácil a gente conciliar, a gente conseguir aprender. Agora, em casa, há uma certa dificuldade para isso. Como que as aulas estão sendo aplicadas? Varia da forma como o professor quer aplicar a sua aula didática. Vai por mensagem, conversa, bate-papo, videoconferência, formulários pelo Google e assim vai. Mas do mesmo jeito que a gente tem na escola um horário, a gente tem um cronograma de aulas remotas. Os professores precisaram se adequar a este meio, que não é o mesmo, mas a gente tenta se adequar a este momento para que a gente possa sentir que estamos em sala de aula. Mas não é a mesma coisa. Na mesma semana em que foi anunciada a quarentena no estado, a diretoria do colégio interrompeu as aulas. Era uma segunda-feira e na quarta-feira já não podiam ir mais à escola. Na segunda-feira da semana seguinte, adicionaram todos os alunos a um grupo de WhatsApp e compartilharam os cronogramas de estudos à distância. Um dos cronogramas tinha todas as aulas online de segunda a sexta, e outros sugestões de uma rotina de estudos preparatória para o Enem, aos finais de semana. Até a aula de educação física foi mantida no formato EAD. A professora de educação física, ela passa o conteúdo na teórica, escrito, e depois a gente vai fazer a prática. Ela manda vídeo delas fazendo os exercícios, para a gente fazer, gravar e mandar foto para ela, ou vídeo, o que seja, mas a gente tem que praticar exercícios físicos. O Liedson diz que a falta de acesso à internet é sim uma questão para alguns colegas e que isso dificulta o ensino à distância, mas a maioria das pessoas em sua escola, que é um colégio estadual de referência, consegue participar das atividades. A gente fez uma pesquisa, eu junto com a gestão, aí a gente procurou lá quem é que estava faltando, quem é que não está, e a gente procurou meios para que essas pessoas que não têm acesso a redes sociais tenham acesso às nossas atividades remotas. Mas é um número pequeno, é um número muito pequeno de pessoas que não têm acesso à internet aqui. De fato, a escola de Liedson parece ser uma exceção no Brasil. Muitos estudantes não conseguem se adaptar tão bem a essa rotina nova de ensino à distância. Diversos profissionais da educação vieram a público criticar o fato de que as aulas online ignoram estatísticas importantes do nosso país quando se trata do ensino público. E nas redes sociais, a hashtag Cancela Ano Letivo 2020 já tem mais de 60 mil tweets, a maioria com o apoio dos alunos.
Um levantamento realizado pelo IBGE aponta que a cada 5 brasileiros, um não tem acesso à internet. E segundo especialistas, isso poderia aumentar ainda mais a desigualdade do acesso à educação no país. Liedson diz que, felizmente, na sua escola, sente que o governo de Pernambuco tem prestado a assessoria necessária para controlar a crise da maneira que pode. O estudante também vê o adiamento do Enem pelo governo federal como um primeiro avanço. Ele pretende prestar a prova esse ano como treineiro. Graças a Deus, o governo do estado de Pernambuco tem dado bastante apoio, inclusive hoje mesmo, hoje à tarde, será dado o crédito aos cartões de alimentação que o governo distribuiu para os alunos da rede estadual, que é o cartão alimentação, que é para os alunos fazerem a compra de alimentos agora que estão fora, porque infelizmente hoje no nosso estado existe muitas pessoas, muitos jovens, muitos alunos, que saem de casa, vão para a escola para comer na escola, porque não tem o que comer em casa. Esse cenário se torna ainda mais dramático considerando o índice crescente de desemprego. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas projeta que o Brasil encerre 2020 com uma taxa de desemprego de 17,8%, 6 pontos percentuais a mais do que 2019. O que tem te ajudado a lidar emocionalmente assim com esse processo? É aquela questão, eu não sei se aí em São Paulo, mas aqui em Pernambuco a gente tem uma matéria na grade curricular do ensino médio, que é projeto de vida. A gente vai bolar, vamos dizer nas palavras da nossa amiga, a gente vai bolar o nosso projeto de vida. A gente começa no primeiro ano e vai até o terceiro ano projetando esse projeto de vida. Para quando terminar o terceiro ano, a gente ter, de fato, 90% do nosso projeto de vida preparado. Então, esse foi uma forma que me entusiasmou mais ainda para prestar mais atenção, para seguir com as aulas remotas. O projeto de vida de Liedson é se tornar professor de língua portuguesa. Pernambuco foi um estado pioneiro na disciplina Projeto de Vida e Empreendedorismo. A adoção na grade curricular das escolas de período integral aconteceu oficialmente em 2018, mas antes disso o conteúdo já era oferecido de maneira interdisciplinar. Desenvolver um projeto de vida é uma das 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E depois do exemplo de Pernambuco, outros estados aderiram à iniciativa, como o Espírito Santo. Segundo o secretário de Educação desses 2 estados, o objetivo não necessariamente é fazer o aluno eleger uma carreira ou empreender em um negócio, e sim fazer boas escolhas e investir no seu futuro de maneira geral. Ariadne também é estudante de escola pública e pretende prestar Enem esse ano. Ela tem 16 anos e está no último ano do ensino médio em um colégio estadual de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mas ao contrário de Liedson, Ariadne conta que está um pouco perdida em relação à rotina de estudo. Ela reconhece que seus professores estão se esforçando muito para se adaptar aos novos métodos de ensino, mas não sabe se sente preparada para as provas. Nessa quarentena, eu comecei a me desesperar muito em relação aos estudos e como iria ser meu último ano sem meus amigos, que eu não estou aproveitando muito bem. E antes da quarentena, eu já cheguei a ter várias crises de ansiedade, de pânico. E nessa quarentena, assim, não surgiu, mas assim, surgiu o desespero e as crises de choro. Você já pensou em desistir de prestar Enem esse ano? Eu pensei até em repetir de ano, para eu tentar fazer um ano bom, ano que vem. Mas eu tô tentando seguir firme agora, porque eu vi que não vai valer tanto a pena. E você tem outros colegas que chegaram a desistir? Sim, vários. Por quê? Porque tem muita gente que não tem computador, não tem internet em casa. Fora as pressões psicológicas para os vestibulares. E como somos jovens, às vezes a gente não consegue lidar com tudo isso e a gente acaba desistindo. Porque como eu quero ser enfermeira, todas as notícias que passam na televisão, em rede social, isso afeta muito o meu psicológico. Ver muitas vidas, né, sendo perdidas, eu me sinto muito triste com toda essa situação. Isso não te fez mudar de ideia sobre a sua profissão? Eu pensei em esperar, mas desistir não, porque é uma coisa que eu gosto e tô batalhando para isso, para estudar para isso. Outra parte difícil de lidar, segundo o estudante, tem sido a privacidade.
Ela está de quarentena na mesma casa que o pai, a mãe, a avó e as 2 irmãs. Além de ser constantemente interrompida enquanto assiste às aulas ou faz lição de casa, Ariadne ainda precisa se revezar com as irmãs para usar o computador. Elas são em 3, mas só tem 2 computadores disponíveis. Aqui na minha casa, minhas 2 irmãs estudam. Eu tenho uma irmã pequena que tá no 3º ano, a minha irmã mais velha tá fazendo faculdade e eu, no ensino médio. E cada uma é em horário diferente. Eu estudo de manhã, a mais nova estuda de tarde e a minha irmã mais velha estuda de noite. Então, cada uma fica fazendo um período, só que conforme as duas não estão tendo aula, acaba me atrapalhando, porque ficam me chamando e eu não consigo ter foco. Eu tenho que ficar trancada no meu quarto. Às vezes uma quer usar computador, que eu estudo pelo computador. Aí não dá, que eu não consigo focar. E eu durmo no mesmo quarto que a minha irmã mais velha, então aí eu não consigo me concentrar, às vezes, com ela no quarto. Pelo menos os horários não são exatamente iguais, né? Mas aí tem lição pra fazer, pra entregar na hora da aula, aí às vezes eu tenho que ajudar a irmã mais nova, que é na aula de tarde, e às vezes à tarde eu também tô fazendo as minhas, que os meus professores me enviam, de tarde, igual agora, eu tô fazendo lição. Tem alguma coisa que você gosta de fazer e que você sente muita falta, assim? Eu amo ir pra escola. Ver meus amigos, meus professores. Era uma rotina, assim, de todo estudante, ir pra escola, que eu sinto muita saudade. Mas não são só os estudantes que estão sofrendo com isso. Quem trabalha também foi muito afetado quando se viu obrigado a mudar de repente do escritório para o home office. A publicitária Sofia, de 23 anos, participa de um programa de trainee em uma multinacional e estranhou muito a mudança. No final do ano passado, eu tive um momento extremamente desafiador, que eu fiquei desempregada aí um tempo, uns 3 meses, e eu não tinha perspectiva de nada, assim, na minha vida. E em janeiro eu recebi a notícia maravilhosa que eu tinha, de fato, passado no processo seletivo extremamente concorrido. Então eu entrei nesse ano achando que 2020 ia ser um ano incrível. E janeiro foi um mês incrível para mim, fevereiro foi outro mês incrível, só que aí começou a decadência do ano, né? Para ela, as primeiras semanas foram muito difíceis por causa da rotina. E por estar em programa de trainee, ela ainda teve que trocar de área durante a quarentena, passando do setor de vendas para a comunicação de vendas. Ela então foi obrigada a assumir funções completamente novas, enquanto trabalhava com uma equipe que ela não chegou a conhecer pessoalmente. Assim, a área é muito diferente do que eu já estava acostumada. Então, eu tive que aprender tudo do zero. Estou aprendendo tudo do zero. Mas é muito difícil quando você não está perto das pessoas, né? Eu não conheço todo mundo ainda, só conheço por nome, então eu tenho que ir me introduzindo para as pessoas virtualmente mesmo. Sofia conta que todo trimestre a empresa realiza uma reunião com mais de 5.000 funcionários para mostrar os resultados da companhia. Antes, esse encontro acontecia pessoalmente, fora de São Paulo, mas a última edição foi virtual. São 7 horas de reunião online. É muito cansativo, é muito impessoal, entendeu? A sensação de cansaço, descrita pela Sofia ao passar tantas horas em uma reunião online, já está se tornando uma reclamação recorrente, e ela tem uma explicação científica. Em condições normais, passar horas na frente do computador já causa estresse, cansaço, dor de cabeça, irritação. Imagina quando seu trabalho ou estudo se transforma num looping eterno de videoconferências. Cientistas americanos apelidaram esse fenômeno de Zoom fatigue, ou fadiga de Zoom, em português. Zoom é o nome de uma das mais famosas plataformas de videoconferência. O que acontece é que, durante as videochamadas, nosso cérebro passa por uma sobrecarga de informações. Normalmente, focamos mais no conteúdo da mensagem e na linguagem corporal quando conversamos com alguém pessoalmente. Mas quando esse diálogo acontece no ambiente virtual, há outros fatores. Seu cérebro precisa primeiro entender a tecnologia que está sendo usada e garantir que ela está funcionando corretamente. Depois, precisa processar várias câmeras ligadas ao mesmo tempo em ambientes diferentes. E também precisa ficar prestando atenção em como você está aparecendo para os outros. Isso sem contar que ele não deixa de perceber o seu entorno, fora da tela. Imagina você no meio da reunião quando percebe que sua mãe está passando aspirador no cômodo ao lado. Mesmo assim, a psicóloga Nana Maluí afirma que muitos dos seus pacientes têm relatado estar mais produtivos trabalhando de casa. Eu acho que a gente ganhou um tempo,
na prática, a gente ganhou um tempo de não ir até o trabalho, não ficar em metrô, ônibus, trânsito, essas coisas, então a gente já acorda praticamente no nosso trabalho, só que a gente perde o tempo por rendimento, né? Até a gente pegar o ritmo, até a gente ser útil, render, a gente tem demorado muito, então às vezes a gente não vê esse ganho de tempo. E o que eu tento sempre aconselhar meus pacientes são duas coisas, tentar manter uma rotina que ajude a entrar nesse personagem, né? Então, tipo, acordar, tomar um banho, colocar uma roupa que talvez não seja pijama e tentar se desligar um pouco dos eletrônicos, estabelecer um padrão, né? Agora é muito difícil. Então, a minha dica maior para as pessoas é tente achar o que vai fazer você ficar bem e produzir simultaneamente. Sofia diz que a questão da produtividade, para ela, pode pender para os dois lados. Tem dias que eu estou extremamente produtiva, tem dias que eu não estou nada produtiva. Mas a produtividade, ela aumenta, assim, no modo geral, porque a gente não gasta tempo se arrumando ou não gasta tempo no trânsito, que é algo muito sério em São Paulo, por exemplo. A gente não gasta tempo com coisas supérfluas. Então, por exemplo, apesar de ser muito bom para nossa saúde mental, conversar com os colegas de trabalho, tomar um café com os colegas de trabalho, sabe assim? Esses tempos assim, gasta tempo. Porém, tem outro lado da moeda, que se você não for disciplinado bastante, você acaba caindo nesse problema de, putz, abriu aqui um espaço na minha agenda, vou dormir. Então, você tem que ter muito esse equilíbrio, assim. Você acha que as pessoas estão se acostumando com essa rotina de trabalho? Então, sendo publicitário, eu estudei muito sobre isso, chama teoria da comunicação. E a teoria da comunicação fala que o ser humano, ele precisa de comunicação para sobreviver. E eu acho que mesmo com toda a tecnologia do mundo, mesmo com as empresas, de fato, mudando um pouco o modus operandi dela e digitalizando cada vez mais, nunca vai ser a mesma coisa. Então, a gente percebeu que, por exemplo, esses eventos que a gente fazia com a força de vendas, era um negócio milionário. O custo era milionário. E online, a gente otimiza tempo, a gente otimiza muita grana, muito dinheiro. E isso é uma forma que acho que algumas coisas positivas que a gente vai tirando dessa quarentena vão permanecer. Mas e emocionalmente? Eu acho que o ser humano ele é um bicho extremamente adaptável em qualquer situação. No começo, eu senti que as pessoas estavam muito loucas, assim. Muito loucas, muito tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não aguento mais ficar em casa 2 semanas de quarentena, de socorro. Só que as pessoas vão se adaptando ao jeito, entendeu? Senão a gente fica, de fato, muito louco. Então, pessoas que eu conheço que no começo da quarentena estão extremamente mal, com muita crise de ansiedade, hoje em dia elas estão melhorando porque encontraram outra forma de ocupar a cabeça ou encontrar outros hobbies. Eu acho que a gente está se adaptando muito a essa realidade nova. Este foi o programa de hoje do podcast O Novo Normal. Se você gostou do conteúdo, não deixe de escutar os outros episódios da série. Todos os programas estão disponíveis no canal do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Basta acessar o canal do CJE no YouTube. Se você está passando por um momento difícil, é recomendado que você procure uma linha de atendimento de emergência. Caso precise de apoio psicológico, você pode ligar para 188 e falar com o Centro de Valorização da Vida. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde física e mental, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e demais entidades responsáveis. Eu sou Letícia Fuentes e agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fique em casa e até o próximo episódio.